Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha mãe me cortou porque não apoiei o casamento da minha irmã querida, então recuperei a casa e a deixei sem lar. Olá, minha mãe está se tornando uma dor constante, e não consigo suportá-la nem por mais um segundo. Suas exigências crescem dia após dia, e já estou no meu limite. Antes de tomar medidas drásticas, quero fazer um exame de realidade. Não quero fazer algo do qual me arrependa depois. Minha mãe quer que eu, de 42 anos, financie o segundo casamento da minha irmã Eli, de 37 anos. Por quê? Porque meu pai me deixou toda a sua herança. Ele também teve suas razões para isso. Por que eu daria um centavo a alguém que não se preocupou em saber se ele estava vivo ou morto? Minha mãe sempre foi uma mulher egocêntrica, que mal se preocupou comigo ou com meu pai. A única pessoa com quem ela realmente se importava era Eli. Mamãe a tratava como se fosse o centro do universo, satisfazendo todos os seus desejos e necessidades. Isso ia muito além do favoritismo típico, era uma obsessão total. Tudo começou porque Eli nasceu com baixo peso e era frágil, mas tinha o rosto mais bonito e encantador, capaz de derreter qualquer coração. Minha mãe cuidou dela em excesso, e isso nunca mudou, mesmo depois que Eli se recuperou, cresceu e se casou. Minha mãe intervinha para resolver qualquer inconveniente menor que Eli tivesse, nunca deixando que ela lidasse com as consequências ou assumisse responsabilidades por nada. Mamãe fazia até mesmo os deveres escolares completos para Eli quando ela não tinha vontade de fazê-los. Por isso, Eli não conseguiu terminar a escola, porque minha mãe sempre a protegia. Minha mãe a tornou tão dependente que não foi até o ensino médio que Eli começou a comer sozinha. Até então, mamãe a alimentava com as mãos. Eli nunca saiu de casa até que se casou, aos 26 anos. Mesmo depois disso, minha mãe não a deixou em paz. Ela ligava para Eli 4 ou 5 vezes ao dia, perguntando o que ela tinha comido, o que tinha usado para um encontro, etc. Quanto mais atenção ele recebia, mais invisível eu me tornava. Não é que minha mãe me negligenciasse completamente. Ela ainda cuidava de mim quando eu era criança, mas eu sempre fui a terceira prioridade, depois de minha irmã e dela mesma. Minha mãe se priorizava mais do que a mim e a meu pai. Suas sessões de salão eram mais importantes que minhas consultas ao dentista. Ela frequentemente esquecia de me buscar na escola, porque sua sessão de spa se estendia. A única parte positiva era meu pai. Nós tínhamos um vínculo especial, e ele via o que estava acontecendo. Tínhamos momentos tranquilos juntos, nos quais ele me dava uma mesada extra ou saíamos escondidos para tomar sorvete, para que eu me sentisse vista e valorizada. Mas papai era um homem muito trabalhador, então não estava muito em casa. Quando estava, minha mãe fazia de tudo para direcionar sua atenção para Eli. Olhando para trás, percebo que minha mãe estava criando Eli para ser completamente dependente dela, garantindo que ela sempre precisasse dela em sua vida. Como os cangurus que carregam seus filhotes em suas bolsas, acho que minha mãe pretendia carregar uma bebê adulta de 25 anos, se pudesse. Eu saí de casa no ensino médio porque estava cansada de viver à sombra de Eli. Terminei a universidade, consegui um emprego e construí uma vida longe de casa. Meu pai sempre se certificou de manter contato, me ligando ou enviando mensagens constantemente, e até viajando para me visitar quando tinha tempo. Minha mãe me escrevia ocasionalmente durante festividades ou em seu aniversário e via minhas publicações no Facebook. Tudo ia bem até que tudo mudou há 11 anos. Papai ficou gravemente doente. No início, parecia apenas um resfriado comum que não passava. Ele viveu e trabalhou com essa condição por meses e não levou a sério. Minha mãe também não insistiu para que ele fizesse um check-up. Quando a tosse se tornou insuportável, ele fez exames e foi informado de que tinha uma grave infecção pulmonar. Eu trabalhava em outra cidade quando soubemos disso, e corri imediatamente para casa. Meu coração se partiu ao vê-lo deitado sozinho em seu quarto, enquanto minha mãe e Eli estavam fora em uma sessão de manicure. Papai desabou ao me ver. Ele ficou uma semana no hospital, e minha mãe mal o visitava por alguns minutos por dia. Deixe-me dizer, ela não trabalhava e podia ter feito companhia a ele, mas tinha uma agenda cheia de cuidados de beleza e fitness. Ele teve alta 2 dias depois e lhe foi designada uma enfermeira do hospital. Literalmente, minha mãe não precisava fazer nada além de dedicar seu tempo, mas isso era demais para ela. O dia em que voltei para estar com meu pai, ela ficou surpresa ao me ver e tentou me abraçar, mas eu a rejeitei. Reclamei em voz baixa por ela ter deixado meu pai sozinho em casa. Ela mentiu na minha cara, dizendo que tinham ido comprar mantimentos, mas era evidente pela sua aparência que vinham de uma sessão de spa. Eli já estava divorciada e morava com minha mãe. Seu primeiro casamento durou apenas 1 ano. Não é que minha mãe não se preocupasse com papai. Ela se importava, mas era egocêntrica demais. Tudo e todos vinham em segundo lugar depois de Eli e dela mesma. Ela vivia em seu próprio mundo, sentava-se ao lado de papai.
mas estava ocupada postando histórias, fazendo tratamento de pele ou conversando com ele, deixando tudo nas mãos da enfermeira e sem disposição para comprometer sua rotina diária. Quando fui visitar meu pai por uma semana e vi seu estado e a negligência de minha mãe, não pude deixá-lo sozinho. Mesmo depois de voltar ao trabalho, não consegui aceitar a ideia de que ele precisava de mim. Pouco depois, soube que sua condição era crítica. Renunciei ao meu trabalho imediatamente, alegando uma emergência médica familiar, e voltei para casa. Tornei-me sua cuidadora principal e pedi que minha mãe e Eli me ajudassem. O plano era que todas nos uníssemos para apoiá-lo em seu tratamento. Minha mãe tentou ajudar, mas não era a pessoa mais confiável para isso. Esquecia de dar os medicamentos na hora certa, e se saía para buscar um cilindro de oxigênio, parava no salão de beleza e voltava depois de 4 ou 5 horas. Para ela, tudo era uma inconveniência temporária, como se ele fosse se recuperar a qualquer momento. Ele mal ficava com ele, dizendo que era emocionalmente desgastante demais para ela, e até saiu de férias com seus amigos durante um dos piores episódios de meu pai. Eu fui quem esteve ao lado de meu pai, cuidando dele e garantindo que ele tivesse companhia. Minha mãe começou a se preocupar mais com ele quando sua condição piorou, mas já era tarde demais, pois ele teve que retornar ao hospital. Ver seu estado deteriorar naquele quarto de hospital alimentou a raiva silenciosa que eu vinha acumulando por anos. Sentia que se ele tivesse sido levado para exames a tempo, talvez pudesse ter sido salvo. Quando meu pai faleceu, fiquei devastada. Saí de casa no dia do funeral e nunca mais voltei. Após sua morte, o advogado dele me contatou para me enviar o testamento. Nele, papai me deixou tudo: a casa, as economias, os bens, tudo. Minha mãe e ele não receberam nada. Fiquei sem palavras. Sabia que ele me amava, mas não esperava que as excluísse completamente. Provavelmente ele viu como o trataram em seus últimos dias, e essa foi sua maneira de me mostrar que percebeu tudo. Naturalmente, o testamento causou um escândalo. Minha mãe e ele ficaram furiosas. O advogado contou que Eli literalmente gritou quando soube do testamento, dizendo que era impossível que o pai dela tivesse feito aquilo. O advogado a interrompeu, explicando que papai havia deixado instruções explícitas para que tudo fosse para mim. Eli não contestou o testamento, mas guardou rancor. Minha mãe me ligou para dizer: espero que você compartilhe a herança conosco. Eu a bloqueei após essa conversa. Depois disso, cortei todo o contato com elas por anos. Não consegui lidar com isso. Mudei-me de volta para a cidade onde trabalhava, encontrei um emprego, me apaixonei por um colega, me casei e me mudei para o exterior sem que minha mãe soubesse de nada. 3 anos atrás, quando tive um bebê, minha mãe apareceu na minha casa, pedindo desculpas e dizendo que queria fazer parte da vida da minha filha. Ela disse: vivi com culpa desde que ele morreu. Nunca pensei que seu pai realmente faleceria. Se soubesse, teria passado mais tempo com ele. Derramou lágrimas e disse que genuinamente queria fazer parte da vida de minha filha e nada mais. Dei-lhe uma chance. No início, tudo correu bem. Ela fazia chamadas de vídeo para ver meu bebê e mandava mensagens para perguntar como ele estava. Mas isso não durou muito. Ela começou a insinuar que estava enfrentando dificuldades financeiras, esperando que eu mandasse dinheiro, mas eu não o fiz. Há um mês, recebi uma ligação da minha mãe. Ela parecia alegre, quase eufórica, o que era raro. Me preparei, pois sabia que isso só podia significar uma coisa: ela queria algo. E eu estava certa. Ela disse que Eli iria se casar novamente e falou sobre o quanto esse casamento significava para ela, depois de seu traumático primeiro matrimônio. Então ela lançou a bomba: esperava que eu pagasse pelo casamento. Primeiro, Eli e eu não estávamos em contato. Segundo, depois do testamento do meu pai, Eli deixou claro que me considerava uma espécie de vilã, a irmã gananciosa que roubou a herança dela. Nem uma única vez ela tentou entrar em contato para saber como eu estava ou manter algum tipo de relacionamento. Minha mãe ficou surpresa quando eu rejeitei a ideia. Como você pode não concordar? Você não compartilhou a herança com ela. Ela aceitou o destino dela, mas pagar o casamento é algo que você deveria ter oferecido de bom grado. Independentemente da herança, como irmã mais velha, você não sente nenhum remorso pela sua irmãzinha. Eu fiquei chocada com a resposta dela. Que diabos? Minha mãe nunca tentou construir um vínculo entre nós, e agora, de repente, quer que eu assuma o papel de irmã mais velha? Que absurdo! Eu disse claramente que não pagaria o casamento. Ela ficou furiosa, dizendo que era minha responsabilidade porque meu pai havia me deixado tudo. Continuou com um discurso sobre obrigações familiares, como eu estava monopolizando a fortuna da família e como Eli merecia essa felicidade. Eu disse que não devia nada a ninguém. Então, ela começou a me manipular. Quais opções temos agora? Me diga. Já paguei o valor inicial para reservar o local, contratar os decoradores e músicos, tudo.
O convite já foi enviado com a localização do evento. Não podemos simplesmente cancelar. E foi aí que percebi algo ainda mais ofensivo. Ela esperava que eu pagasse por uma festa para a qual nem sequer tinha sido convidada. Quando apontei isso, ela percebeu o erro e disse que eu deveria ter sido convidada. Ficou em silêncio por um momento e então acrescentou: pensamos que você estaria ocupada com o bebê. É uma viagem longa com uma criança tão pequena, o jet lag e essas coisas, e talvez você não estivesse interessada. Então, deixamos passar. Mas ficaríamos encantados se você pudesse vir. Você não precisa de um convite para assistir ao casamento da sua irmã, certo? Venha! Será divertido nos reunirmos todos de novo. Eu a cortei imediatamente. Não preciso de palavras vazias. Conheço seus verdadeiros rostos. Ela implorou para que eu salvasse sua reputação, já que os convites já haviam sido enviados. Desliguei a ligação, dizendo que não daria nem um centavo da herança do meu pai. Pensei que ela desistiria, mas não. Continuou me assediando com mensagens manipuladoras e notas de voz. Chegou até ao ponto de dizer que se eu não ajudasse, talvez fosse melhor cortar o contato comigo e fingir que só tinha uma filha. Olha, eu realmente não me importo em não tê-la na minha vida. De verdade. Mas sua insistência já me deixou no limite. Quero que ela pague pela audácia que teve. Deixei-a morar na casa, apesar de tudo que fez ao meu pai. Acho que já é hora de ela colher os frutos de suas ações. Estou pensando em enviar um aviso de despejo, mas estou hesitando. Meu marido diz que eu devo estar preparada para enfrentar o julgamento das pessoas, se tomar essa decisão. Expulsar sua mãe da casa onde ela viveu por 45 anos é algo mal visto na nossa sociedade. Nem todos se incomodarão em conhecer os detalhes, mas estarão prontos para julgar e dizer que sou cruel. O que vocês acham? É muito severo deixá-la sem um lar? Atualização 1. Olá! Muitos de vocês perguntaram por que deixei que elas morassem na casa por 10 anos. Honestamente, eu não estava pronta para lidar com o drama. Quando meu pai morreu, eu estava emocionalmente devastada. Tinha muitas coisas para resolver. Era uma mulher solteira de 32 anos, sem trabalho, sem direção e que acabava de presenciar a perda da pessoa mais importante de sua vida. Assim, deixei tudo como estava e me apressei para retomar o controle da minha vida. Durante esse processo, tive a oportunidade de me estabelecer no exterior e nunca olhei para trás. Agora sinto que este é o momento certo para encerrar assuntos pendentes. Por isso mandei ela sair. Ela não me deixou outra opção. Tornou minha vida miserável com seus e-mails depois que eu a bloqueei em todas as plataformas. Chegou ao extremo de dizer que se eu não pagasse o casamento de Eli, ela cortaria o contato comigo e que eu estaria morta para ela. Eli se juntou ao ataque e me chamou de tudo. Segundo elas, eu havia me posicionado estrategicamente ao lado do meu pai para manipulá-lo emocionalmente. A acusação era absurda. Cuidei do meu pai porque eu amava, não porque queria toda a herança. Não consegui suportar mais. Passei anos engolindo minha raiva, vendo como elas se aproveitavam do meu pai e me ignoravam. Então decidi que era hora de recuperar o que era meu. Enviei um aviso de despejo da casa. Minha mãe enlouqueceu depois disso. Suponho que ela não estava esperando que eu fizesse algo assim, mas eu fiz. Sua reação inicial foi de incredulidade, e depois ela disse: ninguém pode me despejar da casa do meu marido. Vivi aqui durante 45 anos. Como você ousa sequer pensar que eu a deixaria tão facilmente? Respondi: onde você estava quando seu marido mais precisava de você? Ocupada fazendo as unhas? Talvez você devesse pedir ao salão de beleza para deixá-la morar lá. Então eu disse que ela podia fazer o que quisesse, mas que eu não iria voltar atrás na minha decisão. Quando viu que eu estava determinada, ela suavizou e falou sobre sua vulnerabilidade. Onde vou morar nesta idade? Como vou me sustentar? Tenho sobrevivido com a pensão e alugando metade da casa. Se você me despejar, para onde vou? Respondi: esse não é meu problema. Peça a sua filha de ouro para cuidar de você. Disse a ela que tinha 30 dias para desocupar a casa e que o que fizesse depois disso não era da minha conta. Minha mãe percebeu que havia cometido um erro ao me pressionar para financiar o casamento de Eli, então rapidamente retirou suas exigências e disse: se você não quiser pagar o casamento, tudo bem. Podemos nos virar sozinhas. Mas por favor, não me despeje. Retire o aviso. Respondi: não vou pagar o casamento nem retirar o aviso. Vou recuperar tudo que é meu. Deixei você morar lá por 10 anos e em vez de apreciar isso, você me insulta e me manipula por dinheiro. Você nunca se importou comigo. Por que eu deveria me importar com você agora? A vida inteira você esteve ocupada mimando sua filha de ouro. Por que agora você está implorando para mim? Sua única filha não é capaz de cuidar de você? Aparentemente minhas palavras feriram o ego de Eli, e ela disse à mamãe que desocupasse a casa o mais rápido possível e se mudasse com ela. Eli tem se gabado para todos de que vai cuidar da mãe e que não precisa do meu favor.
Minha mãe desocupou a casa no dia 26. Contratei uma agência para renová-la e colocá-la para alugar. Já se passou apenas uma semana desde então. Eli mudou seu casamento para um jardim ao lado de um edifício municipal que tem um lago, o que causou alvoroço no grupo da família e entre parentes. Não tive notícias dela nem de ninguém desde então, e honestamente não me importo. Atualização 2. Olá, tenho novidades. Minha mãe está vivendo com Eli desde o despejo, mas o drama familiar não parou por aí. Recentemente descobri que o marido de Eli não está exatamente encantado com a ideia de ter sua sogra como hóspede permanente. Ele estava farto do fato de minha mãe ser, bem, minha mãe. O marido de Eli já estava chateado porque ela desperdiçou tanto dinheiro na reserva do local e em outros gastos relacionados ao casamento. Pelo visto, ele nunca quis uma festa grande, mas Eli o convenceu, dizendo que faria com que eu pagasse a maior parte. No entanto, quando isso não aconteceu, eles tiveram que cancelar tudo, mudar o local e reenviar os convites. Foi vergonhoso para ele e para sua família. Além disso, Eli levou sua mãe intrometida para morar com eles. Quem gostaria disso? Soube, através de uma parente fofoqueira, que o marido de Eli deu um ultimato. Ou Eli tirava minha mãe de casa, ou ele consideraria a separação. Depois de ouvir isso, tinha quase certeza de que minha mãe tentaria me contatar. Passaram-se algumas semanas e, como esperado, minha mãe voltou a me procurar, alegando que não tinha para onde ir. Ela chorou, dizendo que teria que ficar em um abrigo se eu não fizesse a coisa certa e a deixasse voltar para casa. Tentou jogar com a pena, dizendo que era apenas uma idosa sem ninguém mais. Eu disse a ela que lamentava sua situação, mas que a casa já não estava disponível. Eu a havia alugado para o irmão de um amigo, e ele já tinha se mudado. Ela gritou pelo telefone, acusando-me de abandoná-la, e disse: "O sangue é mais espesso que a água." Finalmente eu disse o que estava guardado há anos. Talvez, se você e Eli tivessem tratado o papai com um mínimo de respeito, não estariam nessa situação. Quem sabe? Talvez papai ainda estivesse vivo se vocês tivessem cuidado dele. Vocês o ignoraram tanto que ele começou a se ignorar. A saúde dele deteriorou porque, para escapar da toxicidade de sua esposa, ele mergulhou no trabalho e nunca cuidou de si mesmo. Desliguei a ligação e chorei por horas. Não sei porquê, mas naquele dia senti uma saudade enorme do meu pai. Alguns parentes me procuraram, dizendo que não podiam acreditar que eu havia deixado minha mãe sem lar. Eles insistiram para que eu a perdoasse e devolvesse a casa. Mantive minha posição e cortei contato com todos que tentaram me fazer sentir culpada. Sei que meus parentes não viram, em primeira mão, como minha mãe tratou meu pai nos últimos tempos. Por isso agora me veem como a irracional. Mas depois de tudo que fizeram comigo, não estava mais disposta a ser a rede de segurança delas. Minha mãe acabou se mudando temporariamente para a casa de um parente distante, mas sua estadia lá está chegando ao fim. Ouvi dizer que ela está planejando tentar manipular outro parente para acolhê-la, mas a essa altura, ela já queimou tantas pontes que não lhe restam muitas opções. Algumas pessoas podem achar que fui longe demais, mas não me importo. A casa, minha herança e minha paz de espírito são coisas que conquistei com anos de lealdade e amor ao meu pai, que me via e me valorizava. Vou guardar essa memória e finalmente seguir em frente sem culpa, sabendo que fiz o melhor para mim. Se ele não confiava nelas com seu dinheiro, por que eu deveria permitir que usassem um centavo do meu? Elas não merecem. Ou será que merecem? Se meu pai não queria que elas tivessem seu dinheiro, não posso traí-lo e entregá-lo a elas. Atualização 3. Olá. Gostaria de dizer que o que aconteceu com minha irmã não foi culpa minha, mas estaria mentindo. Embora, ao menos, não tenha sido completamente culpa minha. Vou contar o que aconteceu, e vocês me dirão o que pensam. Depois que alguns familiares me disseram que eu estava sendo cruel por deixar minha própria mãe sem lar, já que não conheciam toda a versão dos fatos, fiz uma publicação para dar o meu lado da história. O resultado foi melhor do que eu esperava, porque quase não recebi mais mensagens preocupadas com minha mãe, salvo por uma única pessoa que disse que de qualquer forma eu deveria ajudá-la. Não se pode agradar todo mundo, suponho. Alguns sempre serão tão narcisistas quanto minha irmã e minha mãe. Mas aqui começam os problemas para minha irmã. Em vez de a família vir com tochas me acusar, como se eu fosse Frankenstein e minha mãe um monstro, decidiram ir contra minha mãe e minha irmã. E talvez meu cunhado não conhecesse toda essa história, mas ele decidiu deixar minha irmã. Não acho que alguém possa culpá-lo por isso. Afinal, se ele conheceu melhor minha mãe quando ela se mudou para a casa deles, provavelmente esperava um futuro semelhante com minha irmã. Um futuro desolador. Ele deve ter medo de que minha irmã o abandone, assim como minha mãe abandonou meu pai durante sua doença. Então, não há mais casamento. E como a casa era do noivo, ela teve que sair. Agora, deixei duas pessoas sem lar, uma de forma direta e outra de forma indireta. Atualmente minha irmã está vivendo com minha mãe na casa do parente de minha mãe.
Isso não é surpresa para ninguém, mas é a mesma pessoa que me pediu para perdoar minha mãe e deixá-la voltar para minha casa. É bastante hipócrita da parte dele dizer isso, já que ele simplesmente quer que minha mãe e minha irmã saiam de lá. Ainda assim, mesmo que algumas pessoas pensem que eu sou a vilã por deixá-las na rua, meu coração não vai se abrandar. Ficar na rua e sem um centavo é o mínimo que essas duas aproveitadoras merecem. Atualização 4. Olá! Tenho mais boas notícias para aqueles que não são muito favoráveis à minha mãe e à minha irmã. Agora, literalmente, elas estão na rua, depois que o parente que me incentivava a perdoá-las as expulsou. Embora a história seja um pouco mais longa, quero dar um resumo de como está a situação nesta atualização. Minha mãe não estava contente com sua nova moradia, especialmente porque tinha que compartilhar o quarto e a cama com minha irmã. Esse parente também não tornava as coisas fáceis para elas, já que as incentivava a arranjar um trabalho e seguir em frente. Pelo que me contaram, no começo ele foi gentil com esses conselhos. No entanto, minha mãe tinha outros planos que consistiam em ir até a casa onde agora vive o irmão do meu amigo para pedir que ele as deixasse morar lá. O pior é que ela queria fazer isso de graça no início, porque, segundo minha mãe, aquela ainda era sua casa. Mas o irmão do meu amigo não as conhecia e disse que não permitiria isso. Além disso, ele estava pagando o aluguel, então tinha o direito de decidir quem morava lá. Minha mãe então ofereceu pagar algo como $100 por mês, o que nem sequer cobre uma pequena parte do valor do aluguel da casa. Ele rejeitou a oferta e pediu que ela fosse embora. Mas antes de sair, minha mãe quebrou alguns pequenos enfeites do jardim que eu havia comprado para melhorar a casa. Ele chamou a polícia. Embora minha mãe já tivesse ido embora quando ele me contou, eu disse a ele onde ela estava morando, e a polícia foi até lá fazer algumas perguntas. Isso foi a gota d'água para o parente que estava as abrigando, que lhes disse que tinham que sair da casa dele. Minha mãe pediu algumas semanas a mais, mas esse parente foi firme e mandou que saíssem imediatamente. O mais engraçado é que conheço esses detalhes porque esse parente tem se lamentado para alguém que me contou tudo. Deveria mandar uma mensagem a ele dizendo que deveria perdoar minha mãe e minha irmã e não deixá-las sem um teto. Não acho que ele gostará de receber uma mensagem assim depois do que teve que passar com elas. Então, nos últimos dias, minha mãe e minha irmã têm dormido em um abrigo para pessoas sem teto. Não é que eu esteja zombando de quem não tem um lar. Na verdade, já ajudei pessoas em situação de rua no meu novo país. Mas se alguém merece uma lição de vida, são essas duas. Pelo menos assim descobrirão que a vida não é só ir a salões de beleza e que existe algo chamado trabalho. Minha mãe não é tão idosa quanto quer fazer parecer. Ela está em meados dos seus 60 anos. Minha irmã, por outro lado, é uma mulher jovem e saudável que pode trabalhar. Entre as duas, elas podem dar um jeito de seguir em frente, se é que suas preguiçosas bundas flácidas forem capazes de se mexer e organizar suas vidas. Atualização 5. Olá! Não me sinto mal, já que nenhum de nossos familiares tentou ajudar minha irmã e minha mãe. Até mesmo eles perceberam o quão ruins elas podem ser e o quanto merecem o que estão passando. Especialmente porque elas não foram capazes de seguir em frente. As idas a salões de beleza e spas ficaram para trás, porque pelo que me disseram elas estão com uma aparência muito deteriorada. Ainda vivem sem um lar propriamente dito, embora tecnicamente recebam ajuda do governo. Estão em alguns apartamentos que o governo oferece para pessoas na situação delas, com o objetivo de ajudá-las a se reerguer. Mas nem mesmo assim conseguiram arranjar um emprego, embora eu duvide muito que tenham tentado. Só estou fazendo esta atualização para contar porque me perguntaram se elas tentaram voltar para minha casa, ou para a casa de algum outro parente. Mas a resposta para tudo isso é não. Isso é, ainda que pouco, tudo o que sei sobre o que elas têm feito ultimamente. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu marido convidou a ex-namorada para jantar, me humilhou na frente dela e agora todos dizem que eu estou errada por pedir o divórcio. Olá, tenho 28 anos e recentemente deixei meu marido, Carson, também de 28 anos, por causa de uma briga sobre seu comportamento durante um jantar com a ex-namorada dele. Agora, ele e todos os nossos amigos estão me acusando de exagerar e ser sensível demais, então estou aqui para buscar opiniões imparciais e objetivas. Carson e eu estamos casados há 5 anos e temos um filho de 4 anos juntos. Estivemos juntos desde a faculdade e nos casamos logo após a formatura. Permanecemos juntos desde então. Depois do casamento, deixei meu emprego por alguns meses, mas voltei a trabalhar 6 meses após o nascimento do nosso filho. Foi uma decisão difícil, mas necessária, porque a renda de Carson sozinha não era suficiente para sustentar nós 3. Decidi então colocar meu diploma em prática e contribuir com as despesas da casa.
Essa decisão levou a muitas discussões, porque Carson achava que isso era um insulto a ele, como se eu não confiasse em sua capacidade de prover para a família. Passei bastante tempo tentando convencê-lo de que isso não tinha nada a ver com suas capacidades, mas que eu acreditava que duas cabeças pensam melhor que uma, e que seria importante eu trabalhar. Ele ficou chateado comigo por um tempo, mas eventualmente aceitou, já que isso lhe permitiu tirar algum tempo do trabalho para passar com nosso filho. O problema disso foi que eu acabei ficando responsável tanto pelo trabalho doméstico quanto pelo meu emprego. Carson é treinador pessoal em uma academia local, então seu trabalho é muito mais físico do que o meu, que é de escritório. Por isso, ele achava que eu deveria fazer a maior parte do trabalho doméstico. Eu não achava isso justo, porque embora meu trabalho não fosse fisicamente cansativo, ainda era exaustivo e exigia horas longas. No início, concordamos que ele ajudaria com algumas tarefas domésticas, mas frequentemente eu chegava em casa e via que ele fazia tudo mal feito, com a desculpa de que estava muito cansado. Brigávamos por isso, até que desisti de tentar fazer com que ele ajudasse e assumir todas as tarefas sozinha. Cansada das brigas constantes, comecei a fumar para lidar com o estresse do trabalho, das tarefas domésticas e de criar nosso filho. Ele buscava nosso filho na creche, mas eu sempre era responsável por levá-lo, porque ele queria dormir até mais tarde. Na maioria dos dias eu fazia toda a comida, limpeza e lavanderia, além do meu trabalho. Às vezes as refeições não saíam perfeitas porque afinal eu não sou uma supermulher. Passei os últimos anos vivendo assim e aguentando os comentários incessantes de Carson sobre minha culinária desleixada, que ironicamente era parcialmente culpa dele, já que ele não sabia cozinhar. Aguentei tudo isso pelo bem do meu filho, porque sabia que se decidisse ir embora, isso poderia impactar negativamente sua vida. No ano passado, desisti e contratei uma empregada cujo salário sai do meu bolso. Isso gerou ainda mais zombarias de Carson, que dizia que isso era um reflexo das minhas supostas habilidades ruins como dona de casa. Ele frequentemente comentava como sua mãe, tias e outras mulheres que conhecia conseguiam equilibrar trabalho e cuidados com a casa e a família com facilidade. Quando argumentava que essas mulheres provavelmente tinham maridos mais colaborativos, ele ria e dizia que estava apenas brincando, o que me irritava ainda mais. Embora tivéssemos bons momentos, o que mais me marcou foram as ocasiões em que ele me tirava do sério. Já vinha pensando em divórcio há algum tempo, e finalmente cheguei ao meu limite na semana passada, quando ele trouxe a ex-namorada para jantar. A ex-namorada dele, que vou chamar de Emily, também tem 28 anos. Eles foram para o baile juntos no ensino médio e namoraram por quase 6 anos, até que terminaram porque iam para faculdades diferentes. Ele a encontrou no mercado enquanto fazia compras, e ao descobrir que ela havia se mudado para o bairro, a convidou para jantar, sem ao menos me consultar ou perguntar se eu estava de acordo. O primeiro erro. Sabia que eles foram um casal importante na época de escola, porque muitos dos amigos dele ainda mencionavam Emily, mesmo depois de começarmos a namorar. Apesar disso, ele não hesitou em agir de forma amigável e até um pouco flertante com ela durante o jantar, claramente para me irritar. O segundo erro. Finalmente ele começou a fazer piadas sobre como eu era uma péssima dona de casa e que só tinha sorte de trabalhar fora, porque de outra forma, ele não conseguiria justificar minhas terríveis habilidades culinárias para nenhum de seus convidados. Ele fez várias piadas às minhas custas porque Emily, que é mãe em tempo integral de 2 filhas, parecia ser, segundo ele, melhor em tudo. Ele mencionou que Emily estava no mercado comprando ingredientes para fazer uma iguaria francesa para o marido, e fez piada dizendo que eu nunca seria vista fazendo algo assim. Emily e Carson riram muito disso. Ele também zombou do fato de eu fumar, dizendo que eu só queria mostrar que estava estressada, mas que na verdade, não fazia muito diferente de Emily, que, segundo ele, fazia tudo perfeitamente. Por fim, disse que eu deveria observar e aprender com Emily. Naquele momento estava quase chorando, mas não queria dar a Emily a satisfação de me ver assim. Apenas sorri e continuei. Foi uma experiência humilhante. Quando servi sorvete de sobremesa, já havia decidido que iria embora. Esperei Carson dormir, como de costume, já que sempre faço as louças à noite. Assim que ele começou a roncar, arrumei algumas roupas, itens essenciais, peguei algumas coisas do meu filho e chamei um táxi para ir à casa dos meus pais. Cheguei lá perto da meia-noite. Assim que minha mãe abriu a porta, comecei a chorar como uma criança, o que fez meu filho, confuso e irritado, começar a chorar também. Expliquei tudo aos meus pais, que me ouviram pacientemente e me acolheram sem questionamentos. Prometeram me apoiar e me ajudar a entrar em contato com um advogado. No dia seguinte, Carson percebeu que eu havia saído de casa. Ele ligou, e quando expliquei que iria pedir o divórcio, ele riu, dizendo que eu estava sendo dramática e deveria voltar para casa. Aquilo me enfureceu, e em uma discussão acalorada deixei claro que não voltaria.
Ele só começou a levar a situação a sério quando percebeu que eu não estava blefando, mas ao invés de se desculpar, continuou me culpando por exagerar e por fazer tempestade em copo d'água. Ele continuou insistindo que estava apenas tentando quebrar o gelo com Emily e que eu não deveria levar as coisas para o lado pessoal. Mas a verdade é que as piadas dele não eram engraçadas. Eram cruéis e insensíveis, principalmente considerando que eu já estava dando o meu melhor. Ele me empurrava ao limite todos os dias e não percebia o impacto disso. Tentei explicar que minha decisão de deixá-lo não se baseava apenas nas piadas. Havia muitos outros fatores acumulados ao longo dos anos. Porém, quando ele finalmente entendeu que não era apenas sobre as piadas, começou a se colocar no papel de vítima. Disse que eu estava enganando já que eu havia mencionado estar pensando em sair de casa há algum tempo e que esse jantar foi apenas a gota d'água. Foi uma conversa extremamente frustrante, então desliguei o telefone antes que perdesse a paciência e começasse a gritar novamente. Depois disso, Carson envolveu nossos amigos. Comecei a receber inúmeras mensagens de texto, todas me acusando de ser injusta com ele. As mensagens diziam que eu precisava pensar na nossa família, no nosso filho, e parar de ser egoísta. Diziam que eu não deveria permitir que algumas piadas idiotas destruíssem nosso casamento. Tentei explicar que eles não sabiam de toda a história, mas eles continuaram insistindo que eu estava sendo irracional. Decidi publicar um texto nas redes sociais explicando toda a situação. Relatei tudo o que havia acontecido ao longo dos anos, incluindo o jantar com Emily, as piadas e os comentários desrespeitosos, e como Carson nunca havia mudado, apesar de eu ter pedido várias vezes. Algumas pessoas finalmente entenderam meu lado e pararam de me julgar, mas Carson viu a postagem e reagiu. Ele disse que se esses eram os problemas que eu tinha com ele, eu deveria ter falado, e ele teria trabalhado nisso. Isso foi simplesmente ridículo para mim, porque eu já havia falado muitas vezes sobre o que me incomodava, mas ele nunca levava a sério. Era como falar com uma parede, e eu estava cansada disso. Mesmo assim, após ver minha postagem, ele começou a dizer que mudaria e que só precisava de uma última chance. Alguns amigos nossos também começaram a tentar me convencer, prometendo que Carson realmente mudaria desta vez. Essa atitude de Carson, de envolver outras pessoas para me pressionar, só me irritou ainda mais. Parecia manipulador e infantil, e me deixou ainda mais certa de que ele não iria mudar. Mesmo que ele tentasse melhorar por alguns meses, sabia que eventualmente ele voltaria ao comportamento de sempre. Eu não queria arriscar. Não estava ficando mais jovem, e estava exausta de ser mãe solteira na prática, apesar de ser casada. Além disso, não achava que Carson era um bom modelo para nosso filho. Não queria que meu filho crescesse em um ambiente onde o comportamento de Carson fosse normalizado. Permaneci nesse casamento por tanto tempo pensando no bem-estar do meu filho, mas agora estava deixando Carson exatamente pelo mesmo motivo. Por isso, fui em frente e dei entrada no divórcio. Alguns dias atrás, Carson foi notificado oficialmente do processo e ficou furioso. Ele não queria o divórcio em primeiro lugar e, ao descobrir que eu estava pedindo a guarda total do nosso filho, além de reivindicar a casa onde morávamos, ficou ainda mais irritado. Exigi que, caso a casa fosse vendida, o valor fosse dividido em 60% para mim e 40% para ele. Essa casa foi um presente de casamento de nossos pais, e eu achava justo que ou eu ficasse com ela, ou o dinheiro fosse dividido dessa forma. Trabalhei muito ao longo dos anos, sustentando nossa família, cuidando do meu filho e da casa sem a ajuda dele. Por isso, acreditava que merecia a maior parte. Não pedi pensão alimentícia nem qualquer outro tipo de apoio financeiro, então achei que meu pedido era razoável. Carson, no entanto, discordava. Ele argumentava que eu não tinha o direito de pedir a guarda total, porque nosso filho era tanto dele quanto meu. Concordo que ele tem direito de visitar o filho, mas simplesmente não acredito que Carson tenha condições de ser um pai presente e responsável. Ele sequer conhece bem os hábitos e necessidades do nosso filho. Carson me ligou no mesmo dia em que recebeu a notificação do divórcio e disse que eu estava exagerando e perdendo o juízo. Afirmou que eu não estava pensando direito e que com o tempo eu perceberia isso. Tentei explicar que minha decisão não foi impulsiva, mas resultado de anos de reflexão. Ele começou a chorar no telefone, algo muito incomum para ele, já que nunca foi uma pessoa emocional. Disse entre lágrimas que nunca imaginou que pudesse me perder e que por isso me havia dado tudo como garantido. Implorou por mais uma chance para provar que poderia ser um bom marido e pai. Foi muito difícil para mim manter minha decisão, mas tive que ser firme e dizer que era tarde demais. Não podia voltar àquela vida novamente. Carson começou a chorar ainda mais, e fiquei no telefone tentando consolá-lo, o que foi estranho e desconfortável. Depois de alguns minutos, ele se acalmou e disse que nunca me perdoaria, nem a si mesmo, se nosso filho sofresse por causa do divórcio.
Expliquei que poderíamos renegociar os termos da guarda no futuro, quando nosso filho fosse mais velho, e que ele ainda poderia vê-lo regularmente. Mesmo assim, Carson desligou abruptamente, e não ouvi mais nada dele nas horas seguintes. No entanto, logo depois, os amigos dele começaram a me bombardear com mensagens novamente, dizendo que eu estava sendo insensível e que deveria dar a Carson outra chance. Diziam que ele estava arrependido e que eu deveria pensar mais na nossa família. Agora, praticamente todos os nossos amigos estão contra mim, e isso está me fazendo questionar se estou sendo realmente justa. Eles dizem que Carson está implorando por uma última chance e que eu deveria pelo menos considerar. Não sei mais o que pensar. Será que estou errada por pedir o divórcio e a guarda do meu filho, mesmo depois de tudo o que passei? Eu sou a idiota? Atualização 1. Olá, estou de volta aqui depois de uma semana muito corrida. Estive ocupada com meu advogado, preparando tudo para as negociações. Carson e eu vamos nos encontrar com o mediador designado pelo tribunal para tratar tanto do acordo de divórcio quanto do caso de custódia. Não estou muito preocupada com o divórcio, mas a batalha pela custódia tem me deixado bastante estressada. Sei que nosso filho prefere ficar comigo, principalmente porque ele passa muito tempo ao meu lado e sempre foi assim. Carson sempre tentou ter um relacionamento com nosso filho, mas apenas nos termos dele. E sabemos que não é assim que as coisas funcionam com crianças. Por isso, nosso filho sempre esteve muito mais próximo de mim do que de Carson. Para ser honesta, isso é culpa dele. E como já disse, Carson não sabe absolutamente nada sobre como criar uma criança. Será um grande golpe para mim se ele acabar conseguindo a custódia parcial, porque não acho que ele seja responsável o suficiente para lidar com isso. Meu advogado e eu estamos nos preparando para tudo que possam usar contra nós, e até agora está indo bem. Eu estava estressada e nervosa com tudo isso, o que me fez repensar minha decisão de deixá-lo. Obviamente a pressão não ajudou. O que realmente me ajudou foi desabafar aqui nesta plataforma. Os comentários na maioria ficaram do meu lado, então muito obrigada por isso. Isso me ajudou a perceber que estou realmente tomando a decisão certa e que não devo deixar ninguém me distrair desse objetivo. Faz muito tempo que não recebo ajuda de ninguém na minha vida. Agora que estou morando com meus pais e eles estão me ajudando com tudo, percebo o quanto eu estava estressada e sobrecarregada desde que me casei com Carson. Essa separação era algo que precisava acontecer e já estava atrasada há muito tempo. Agora que finalmente está acontecendo, Carson deveria ter visto isso vindo. O fato de ele continuar envolvendo nossos amigos repetidamente só me deixa ainda mais certa de que estou fazendo o que é melhor para todos nós. Ele pode não ser uma pessoa terrível para os outros, mas não foi o melhor marido nem o melhor pai. Aliás, nem sequer foi bom. Então, isso não deveria ser surpresa para ninguém, especialmente para pessoas que não sabem nada sobre as minhas lutas pessoais no casamento e em casa. A maioria dos meus amigos que estão me julgando por ter ido embora não sabe nada sobre minha situação. Era algo que me afetava muito, porque muitos deles são amigos desde a faculdade. Mas acho que quando se trata de escolher lados, agora sei de que lado eles estão. As prioridades deles estão claras, e eu não me importo mais. Não vou deixar o julgamento deles me afetar, porque eles não sabem nada sobre mim ou sobre a minha situação. Atualização 2. Olá! Hoje Carson veio me visitar e também ver nosso filho na casa dos meus pais. Eu não havia mencionado explicitamente, mas ele sabia que eu estava morando aqui. Levou uma semana e meia para ele finalmente vir nos visitar, o que é bastante tempo. Temos uma sessão de mediação marcada em alguns dias, e esse foi nosso último encontro informal antes do processo legal começar. Depois disso, só nos encontraremos com a presença de nossos advogados. Por isso, eu esperava que essa visita fosse ruim para mim. Achei que ele fosse causar uma cena, mas, surpreendentemente, ele não fez nada disso. Para minha surpresa, Carson se comportou de maneira bastante normal quando abri a porta e o deixei entrar. Ele até fez pequenas conversas comigo e com meus pais. Foi estranho e desconfortável, mas, de certa forma, reconfortante saber que ele não estava ali para criar nenhum drama. Depois de um tempo, ele me perguntou se podia ver nosso filho, pois sentia saudades e queria passar um tempo com ele. Essa era a razão da visita. Achei tudo bem e concordei. Então, fomos até onde nosso filho estava brincando. Ele parecia muito feliz ao ver o pai depois de tanto tempo. Eles se divertiram bastante brincando juntos, enquanto eu fiquei na sala observando. Foi algo realmente emocionante de assistir. Pouco antes de Carson ir embora, nosso filho me perguntou quando poderia ver o pai novamente. E foi nesse momento que percebi que não iria mais exigir a guarda total. Conversei com Carson na porta, e ele reconheceu que tinha sido um pai muito ausente até então. Ele disse que queria se esforçar mais e, pelo menos, ser um pai melhor do que tinha sido como marido.
Carson afirmou que estava disposto a aprender tudo o que fosse necessário e, se fosse preciso, até contrataria uma babá para ajudá-lo nas coisas que ele ainda não conseguia fazer. Ele me pediu para não exigir a guarda total e aceitar a guarda compartilhada. Concordei com ele e disse que estava disposta a fazer isso. Logo depois que Carson foi embora, liguei para meu advogado e disse que não queria mais a guarda total do nosso filho. Vai levar um tempo, mas podemos consertar isso. Atualização 3. Olá, pessoal! As negociações do divórcio começaram, e surpreendentemente Carson e o advogado dele estão sendo bem tranquilos conosco. Provavelmente essa é a maneira dele demonstrar que está arrependido. Até agora, tudo está indo bem. Estamos tentando ao máximo manter as coisas amigáveis. Também começamos a trabalhar em um acordo de custódia para nosso filho. No momento está tudo sendo feito informalmente com acordos verbais, mas achamos que ele deve passar metade do mês na minha casa e a outra metade na casa do pai. É isso que estamos fazendo agora. Meu filho deve ir morar com o pai daqui a alguns dias. Ainda assim, vou visitá-lo a cada poucos dias, porque acho que não consigo passar 2 semanas inteiras sem vê-lo. Carson também pediu ajuda à mãe dele, e eu confio nela. Apesar de Carson não ter sido o melhor marido, ela foi uma ótima sogra e tem sido gentil comigo, mesmo recentemente depois que pediu o divórcio. Poucas pessoas fariam isso, nem mesmo meus amigos fizeram. Então, gosto dela agora. Só espero que tudo funcione bem para nós como família. Não guardo rancor ou má vontade contra meu ex-marido. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.